Acontecem essas situações na transmissão, mas voltando ao que eu estava dizendo, o texto de 1 Coríntios 12, 4 a 6, que fala: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, com essas palavras de Paulo, nós podemos dizer que os dons são diversos, mas um só é o doador, que é o Deus poderoso, o Senhor Deus, a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Vemos aqui que é falado do mesmo Espírito, referindo-se ao Espírito Santo, o mesmo Senhor, o Senhor Jesus, e o mesmo Deus, o nosso Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Também vemos que os dons são definidos como dons da graça. Como lá fala, né? Pelas palavras, né, que são colocadas no grego, dons da graça vêm do carismata, os carismas de Deus para a vida da igreja. Também maneiras de servir, diaconai, porque fala a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E também vemos as energias, atividades ou poderes, realizações, que é do grego energômata, energia, e a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Assim, podemos definir os dons espirituais como certas capacidades concedidas pela graça de Deus e pelo poder de Deus, que habilitam pessoas para serviços específicos e correspondentes. É algo do poder de Deus, da graça de Deus, a capacitação de Deus para que cada pessoa realize serviços, ações específicos para a obra do Senhor. Um dom espiritual não é a capacidade em si, nem o ministério ou função propriamente dito, mas é a capacidade que qualifica uma pessoa para um ministério. Isso quer dizer para nós, né, inicialmente, que não basta ter o dom, ter a facilidade de fazer a coisa, de agir, se esse dom não estiver sendo utilizado na obra de Deus ou para o benefício do reino de Deus, aquele dom não está sendo propriamente utilizado e executado segundo o propósito que foi dado por Deus. Não basta ter, é preciso ser usado. É preciso ser instrumento nas mãos de Deus. O dom espiritual é uma capacidade dada por Deus a cada crente, para que cada um possa participar ativamente da obra de Deus. Nisso podemos ver a unidade e a diversidade na Igreja de Cristo. A Igreja é uma, porque o Espírito Santo habita em todos os crentes. E a Igreja é multifacetada, é diversificada. Por quê? Porque o Espírito distribui diferentes dons aos crentes. Então vemos essa unidade na diversidade, essa beleza da Igreja de Deus, da obra de Deus, e vemos assim que é tremendo o que Deus pode fazer, o que Deus quer fazer, o que Ele está fazendo através da nossa vida, através da vida da igreja. Essas palavras que eu disse, nessas afirmações, são baseadas em James Packer, também John Stott. São pastores, teólogos muito importantes na história da igreja, teólogos do nosso tempo. Há pouco tempo atrás, John Stott faleceu, James Packer, se não me engano, ainda é vivo. São pessoas que estão vivendo o nosso tempo e estão ajudando a igreja com ensinos, com compreensões, interpretações da palavra para o bem da obra do Senhor.
Então, quando nós vemos assim falar da beleza da igreja, né? A igreja como sendo uma só. Apesar de termos várias denominações no mundo, nós sabemos que há uma igreja só de Cristo. Na história, no mundo, no universo, há somente o povo de Deus, a igreja e os perdidos. Aqueles que não são de Deus, aqueles que são filhos da ira, ou aqueles que são do mundo, que não servem a Deus, que não estão interessados em viver, em fazer algo para a glória de Deus. Então, quando vemos a igreja, quando vemos as igrejas espalhadas, nós também podemos ver isso, essa diversidade, até por o ser humano como tendo ali, aí já entra a questão do pecado, né, vamos dizer assim, mas opiniões diferentes, divergências. Por isso surgem várias denominações. Mas se aquela igreja, se as igrejas são de Deus, é o mesmo Deus que é o dono de todas elas. E os dons são diversificados. Por quê? Para que cada um de nós exerça o seu papel na sua característica, na sua capacidade, na sua possibilidade. E isso, irmãos, é tremendo, porque todos os servos de Deus são chamados a servir, a participar da obra do Senhor que Deus está fazendo no mundo, ao redor do mundo. 3 coisas são muito importantes com relação aos dons. Primeiro, um dom espiritual é uma capacidade, de certa forma, para expressar, celebrar, expor e transmitir a Cristo. Portanto, cada dom deve ser uma capacitação de Cristo para mostrar Cristo e participar dele de um modo edificante. O nosso alvo, o alvo dos dons é mostrar Jesus, é anunciar Jesus, é tornar Jesus conhecido. Tornando Jesus conhecido, tornamos a obra de Deus conhecida. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, então, são elogiados, louvados, são servidos quando a igreja proclama o nome de Jesus. Então, cada um de nós deve se fazer essa pergunta. O meu dom, aquilo que eu faço, tem contribuído para que o nome de Jesus seja engrandecido? Ou seja conhecido? Ou seja anunciado a outras pessoas? Que nós possamos nos perguntar e nos responder e viver para essa finalidade, para a glória do Senhor. A segunda questão importante sobre os dons é que os dons são basicamente 2 tipos. Dons de expressão, de fala, e dons de ação, dons ligados ao amor, a capacidade que nós temos de amar e agir por causa do nosso amor. Em Romanos 12, 6 a 8, interessante até lermos esse texto, porque é um texto curto. Romanos 12, 6 a 8, olha só a palavra de Deus que fala: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então aqui, esses dons, essa relação, 3 dons são de falar: profecia, profetizar, ensinar e exortar. E 4 são de amar, de ajuda, servir, dar, guiar e mostrar misericórdia. Eles se encontram alternados porque não há uma ideia de superioridade nos dons. Todos são importantes, todos são necessários na vida da igreja. Todos são de igual dignidade, e a única questão é se o cristão usa apropriadamente o dom que ele possui. Então não tem gradação de o dom mais importante, o menor dom. Todos são para a obra do Senhor, para a edificação do povo de Deus, para que o nome de Cristo seja anunciado. A terceira coisa importante nesse assunto dos dons é que nenhum cristão é falto de dom.
Nenhum cristão pode dizer assim, eu não tenho nenhum dom. 1 Coríntios 12, 7, nós lemos ali, né? O que fala? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Cada cristão, cada um daqueles que se converteu, recebe a manifestação do Espírito Santo. O dom do Espírito, os dons de Deus para nós, para um fim proveitoso. Então cada um deve se dedicar, deve buscar a orientação de Deus para fazer aquilo que agrada o Senhor e para ser útil na casa de Deus. O Espírito Santo distribui dons, consola, fortalece e capacita. Vemos ser totalmente importante a nossa dependência dele em todos os momentos. O cristão deve ver a sua vida no Espírito. Já falamos sobre estar cheio do Espírito, sobre o fruto do Espírito. E isso, para se ter isso, devemos viver uma vida de constante oração, de temor, de atenção e busca da direção de Deus para a nossa vida. O Espírito já habita em nossos corações, mas ele não nos força, ele não nos obriga. Nós vemos que nesse sentido há uma direção de Deus, no sentido de nos dar a compreensão daquilo que ele é, da grandeza que ele tem, e nós temos aquela capacitação para buscar, para nos dispor, para nos esforçar nesse sentido de servir na obra de Deus. Mas também, como sabemos que há em nós a ação da carne, isso quando nós falamos do batismo do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo, nós afirmamos isso, que a carne está militando contra o Espírito. E o cristão, ele ainda convive com a presença da carne na sua vida. É por isso que muitas vezes nós não queremos fazer a obra de Deus. É por isso que muitas vezes nós não queremos nos envolver, não queremos contribuir, não queremos participar, não queremos usar os nossos dons. E aí, como nós estamos vendo, o Espírito Santo não vai nos obrigar, mas ele está nos tocando, a palavra nos chama. E toda vez que ouvimos a palavra nos exortando, nos chamando a atenção, essa é uma oportunidade para nós nos voltarmos para Deus, para nós assumirmos a nossa posição de fé, de confiança, de entrega, de consagração, e deste modo, então, podermos fazer diferença na obra do Senhor. É tão interessante, né, quando vemos nós mesmos, cada um de nós pode dizer sobre a sua vida, né, a gente tem momentos que estamos assim sentindo incapazes, sentimos que não vai dar certo, que não, no caso o pastor, como ele está à frente da igreja, ele se sente incapacitado, impossibilitado de fazer algo. Mas no outro momento nós já percebemos que não somos nós que vamos fazer, mas Deus. E quando nós entendemos que vamos ser usados por Deus, nós somos dispostos, despertados, podemos mobilizar outras pessoas. Sabemos que ninguém vai fazer tudo sozinho, mas é a participação de cada irmão, de cada um, com o seu dom espiritual, que vai dar a tônica, a característica da igreja, de ser uma igreja que serve, uma igreja que luta, que trabalha, e dessa maneira que cumpre o propósito de Deus para a sua vida. Então percebemos, como nós já dissemos, há uma unidade, somos uma igreja na diversidade. Cada um tem um dom, então é necessário que todos se envolvam. Cada um individualmente, em conjunto com o corpo, com os demais membros do corpo, fazendo o trabalho do Senhor, colocando seus dons à disposição de Deus para servir. Desta maneira, a igreja vai cumprir o seu papel. E dessa maneira também nós podemos dizer, irmãos, cada um vai perceber a alegria, vai sentir a satisfação, vai perceber a mão de Deus na sua vida e vai perceber assim, puxa, como eu sou
como é tremendo ser útil, como é maravilhoso fazer parte dessa obra de Deus e ver o que Deus pode fazer através de nós. Nós vemos também a relação entre dons espirituais e talentos naturais. Eu sei que há divergência sobre isso, algumas pessoas, alguns teólogos que eu pude estudar, querem dizer que o talento natural é uma coisa e o dom espiritual é outra totalmente diferente, não há relação entre eles. Dando uma pesquisada, fazendo uma pesquisa sobre esse assunto, eu pude ver a posição de John Stott. O Dr. John Stott, ele tem uma posição de que há sim uma relação. Não podemos dizer que todos os talentos se transformam automaticamente em dons espirituais. Não. Mas Deus usa sim um talento que Ele dá para uma pessoa antes da pessoa ser um cristão. Depois que ele se converte, ele também pode usar aquele talento e aquele talento é transformado num dom espiritual. Como eu disse, não é tudo, não são todos os dons não são derivações de talentos. Mas alguns dons, como por exemplo, ensino, exortação, o dom da contribuição, o dom do serviço, o dom de ofertar, essas coisas, há pessoas que fazem isso antes de ser cristãs, antes de se tornarem filhos de Deus. Então podemos dizer que sim, Deus é o Deus da graça, é o Deus da criação e é o Deus da nova criação. É o mesmo Deus. Então uma pessoa que antes de ser serva de Deus tinha o talento, por exemplo, da música, o talento da escrita, ele pode se tornar ao tornar-se um servo de Deus, tornar-se um escritor cristão, um músico cristão, e assim, um professor que antes não era cristão, não tinha a percepção da vida espiritual, ao se converter, ele vai canalizar o seu talento, aquilo vai se tornar um dom para a obra de Deus, para a glória de Deus, ser usado também na obra do Senhor. Um exemplo claro disso, de uma mudança de foco, C.S. Lewis, que antes de ser cristão, ele era ateu, um ateu ferrenho, que defendia suas posições, chegou a escrever textos defendendo o ateísmo, uma vida sem Deus. E ao se converter, aquele homem se transforma num instrumento poderoso para a glória de Deus. Temos aí o exemplo das suas crônicas de Nárnia, que são livros lidos mundialmente, e tantos outros livros como o Cristianismo Puro e Simples, que é um livro que ajudou tantas pessoas ao longo da história a conhecerem a Jesus e a servirem a Deus. Então, sim, há essa ligação entre talento natural e dons espirituais. John Stott, ele diz o seguinte sobre isso: o que é novo, que transforma sua capacidade natural em um dom espiritual, deve estar na esfera do seu objetivo, as causas que eles servem e para que dão, e da motivação, os incentivos que os orientam. Então é interessante isso, porque se antes a pessoa não tinha percepção do reino de Deus, ele vivia, as suas capacitações, suas capacidades eram usadas para o mundo, para a sua própria vontade, mas no momento que ele se converte, que ele se torna servo de Deus e recebe os dons do Senhor, aquelas capacitações se voltam para a glória de Deus, para a obra do Senhor, a um novo propósito, a um novo objetivo, a uma nova motivação, e isso é a ação de Deus de mudar a vida daquela pessoa. Então podemos dizer, irmãos, que todo crente possui dons espirituais, toda igreja local tem os seus dons, tem os seus servos, seus membros, que são instrumentos que podem ser usados para a glória de Deus. Mas também sabemos, como eu disse, há pessoas que, tendo dons, movidas pela motivação da carne, acabam escondendo os seus dons, não colocando os seus dons à disposição da obra de Deus,
e isso se torna prejuízo para a obra e prejuízo para aquela pessoa. Por isso que a palavra de Deus nos exorta a nos dispormos. A parábola dos talentos, que não é bem voltada sobre o assunto dos dons, mas sobre como usar aquilo que Deus nos deu, ela nos mostra sobre isso. Aqueles que utilizaram bem os seus talentos tiveram multiplicação, um aumento daqueles recursos que foram dados por Deus. Mas aquela pessoa que não exercitou, que não dedicou a sua vida, ele acabou enterrando o seu talento. E aquilo foi reprovado por Deus. Deus não se agradou daquela atitude. Então, que esse assunto de hoje, ao meditarmos sobre isso, que todos possamos ser tocados por Deus. A palavra nos exorta, nos chama a atenção para estarmos nos entregando, nos consagrando a uma vida de serviço a Deus. E há muitas formas. A igreja de Deus é um lugar onde há muito o que fazer, há muito trabalho para ser feito, e todos podem e devem contribuir. Todos devem se dispor. E Deus vai dar a direção de como você poderá servir da melhor maneira possível para a glória do Senhor. Agora, irmãos, pensando um pouquinho na questão dos dons, eu quero fazer uma leitura, né, de verificação de quantos dons nós podemos encontrar na Bíblia e até mesmo fora da Bíblia, características, capacitações que são demonstradas por Deus. Nós temos, já lemos 1 Coríntios 12, já lemos Romanos 12, 3 a 8, e também há o texto de Efésios 4, 7 a 12, que falam que Paulo coloca algumas listas de dons espirituais. Mas na palavra de Deus há outros locais onde se fala de dons. Por exemplo, 1 Coríntios 13, 14, 1 de Pedro capítulo 4, Efésios 3. Então, há vários textos que demonstram, que vão descrevendo a presença dos dons na vida da igreja e quais são esses dons. Uma coisa que podemos afirmar é que a Bíblia não apresenta uma lista conclusiva, completa ou definitiva dos dons espirituais, mas ela mostra a capacidade do Espírito Santo de Deus de dar capacidade para a igreja servir em qualquer momento, de acordo com a necessidade que a igreja venha a ter. Então, novos dons podem ser dados por Deus para a igreja de acordo com a situação em que ela vive, o momento em que ela está vivendo. Então vamos ver aqui uma relação dos dons. Romanos 12 fala da profecia, que tem a ver com a pregação, declaração inspirada. O segundo dom, o serviço, quer dizer o ministério, estar servindo no reino de Deus. O ensino, a comunicação de princípios bíblicos. Tantas pessoas, vemos a importância do ensino na igreja, na escola dominical, nos grupos familiares, nos grupos de crescimento, nas células. É necessário que haja pessoas com dons do ensino para ensinar, para orientar a igreja. E aí vemos os presbíteros, vemos diáconos, vemos membros da igreja com esse dom usado para a glória de Deus. A exortação, o estímulo à fé, o encorajamento. Como é importante alguém exortar o outro irmão. A exortação é uma palavra de consolo, de orientação, de ânimo e também de repreensão muitas vezes, mas ela é dada de uma maneira agradável, de uma maneira que gera um fruto de alegria, fruto de disposição e de motivação para a obra do Senhor. Vemos também a contribuição, doação, generosidade. É interessante que Deus dá ordem para a igreja. Deus dá ordem para que a igreja, para que as pessoas sejam generosas, que elas contribuam.
elas tenham essa capacidade de contribuição. Então, há um chamado geral. Todo cristão, já falamos sobre isso aqui, sobre dar os dízimos, as ofertas, tem essa capacidade e tem esse chamado de Deus. Mas tem pessoas que são capacitadas, que têm uma capacidade de ser generosas de maneira diferente. Não há limitação. Tem pessoas que dão a mais, que têm a capacidade de dar além de uma cota mínima, além daquilo que é o mínimo exigido. Isso é maravilhoso, porque a obra de Deus no mundo, ela depende de pessoas generosas que tenham o dom da contribuição. A liderança, que é a autoridade, o governo, a administração, é um dom também muito importante na vida da igreja. Como é importante que haja líderes, pessoas que despontam à frente de ministérios e vão dando orientações, que vão dando a tônica para o andamento da obra do Senhor através dos seus liderados que estão à sua volta. O dom da misericórdia, que é a simpatia, o consolo, a bondade. Pessoas que realmente percebem com facilidade a necessidade dos outros e essas pessoas agem de maneira espontânea e com motivação para ajudar aqueles que sofrem. Então, Romanos 12, nós vemos esses 7 dons. Vemos também em 1 Coríntios capítulo 12, que fala da sabedoria, os conselhos sábios, palavra sábia, o dom do conhecimento, falar com propriedade, conhecer a palavra, ter capacidade de refletir, de aprofundar nos assuntos e trazer esses ensinos para as pessoas que estão à nossa volta. Eu vejo hoje algumas pessoas com esse dom do conhecimento, John Piper, Augusto Nicodemos, falei de John Stott, James Packer, vemos aí no passado João Calvino, apóstolo Paulo, Lutero, Agostinho, pessoas que tiveram uma capacidade assim. Nós olhamos para essas pessoas, muitas vezes ficamos falando, puxa, como que essas pessoas conseguiu adquirir tanto conhecimento, tanta argumentação com facilidade em torno de um assunto? Podemos ver isso como dom de Deus. É o dom do conhecimento. O dom da fé. Crer na intervenção divina. Esse dom da fé não é a fé salvadora. É a fé, a capacidade de crer, de agir com fé, viver pela fé e exercitar a sua fé de modo a ver as grandes obras de Deus. Então é um dom tão especial. Dom de cura. Levar cura para as pessoas, ser instrumento para curar vidas. Aí nós podemos ver a cura tanto física como emocional. Há cristãos que têm uma facilidade de levar a paz para os corações. Então muitas pessoas pensam que o dom de cura é somente ir no hospital ou ir até uma pessoa enferma, impor as mãos e a pessoa ficar curada de uma doença muito grave. Mas podemos ver o dom de cura também através de pessoas que exercem esse ministério de conselho, de oração, intercessão, e ver tantas pessoas sendo abençoadas e transformadas e restauradas na sua vida. O dom de milagres, realização de grandes feitos. Sim, há pessoas para quem Deus concede esse dom, o dom de exercer, de fazer grandes coisas. E esse dom de milagres, irmãos, não é um dom, vamos dizer assim, que a pessoa se torna dona dele de maneira exclusiva e a pessoa que define. Mas vemos que é Deus quem capacita e Deus é quem orienta o momento certo. Não há uma questão do homem estar no controle, mas Deus agindo para fazer a sua grande obra. Também vemos o dom de discernimento de espíritos, a percepção espiritual, a capacidade de perceber a intervenção do mal, a presença de espíritos malignos à nossa volta e a capacidade também de
agir para a expulsão. Né? A expulsão de demônios nem é um dom, vamos dizer assim, porque todo cristão verdadeiro no Senhor é capacitado para expulsar demônios. Mas o discernimento de espíritos é uma capacidade. Nem todos percebem, mas há pessoas dotadas com essa capacidade de ter a sensibilidade, a percepção, o discernimento de espíritos à sua volta. Vemos também aí o dom de línguas, falar línguas nunca aprendidas, ou línguas estranhas também, né? Línguas dos homens e dos anjos. Esse dom também é um dom muito, muito importante que Deus deixou para o seu povo, mas como nós temos essa visão, né? Nós não vemos o dom de línguas como o mais importante, ou como um sinal maior do que os outros, mas é um dom que é para a edificação do corpo de Cristo. Também vemos o dom de interpretação de línguas. Assim como é importante haver o dom de línguas, é necessário que haja o dom da interpretação, para que a igreja seja edificada, para que as pessoas sejam edificadas através daquela palavra que Deus quer dar para o seu povo. Vemos também o apostolado, esse dom que podemos dizer que foi para aquele tempo, para aquele momento, mas que hoje não temos apóstolos no sentido do ministério que Paulo exerceu, João, Tiago, porque dizemos que naquele sentido somente aqueles primeiros apóstolos foram os que andaram com Jesus. Mas temos o apostolado no sentido de envio, de fazer a obra de Deus, sermos enviados ao mundo. Todos nós somos enviados. Mas há aqueles que são chamados especificamente para fazer algo, nesse sentido de ir a outros lugares para fazer a obra do Senhor. Vemos o dom de socorro, o dom de administração, governo, presidência, liderança. Efésios 4 adiciona mais 2 dons. O dom de evangelista, aquele que sai pregando a palavra a outros lugares, e também o dom de pastor. A uns Deus chamou para pastores e mestres, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Irmãos, assim vemos que há nessa lista básica 20 dons apresentados, e aí vemos que há outros dons na palavra de Deus. Por exemplo, vemos aí o celibato, lá em 1 Coríntios 7, 6 a 7, a pessoa tem o dom de permanecer solteira a vida toda, de se abster da vida sexual para a glória de Deus. Vemos o dom de pobreza voluntária, desprendimento material. 2 Coríntios 8, de 1 a 7, mostra essa realidade. Também o dom do martírio, submissão ao sofrimento, e mesmo a prontidão para morrer por Cristo. Hebreus 11, 35 a 37. O dom da hospitalidade, a alegria em receber pessoas. Hebreus 13, 2, 1 Pedro 4, 9. E assim vemos outros dons, né, como missões, o amor dedicado a outras culturas. Atos 13, de 1 a 3. Está ligado também com o dom de evangelista, mas especificamente há pessoas que são chamadas para outros países, para ir para outras culturas, falar do amor de Deus. Ainda podemos falar de dons como intercessão, oração, súplicas e louvor, o dom da libertação, da expulsão de demônios, vamos dizer assim, a batalha espiritual, o dom da criatividade artística, habilidade manual, o dom da música. Então podemos ver que Deus é livre para conceder dons para o seu povo, de acordo com a necessidade, de acordo com a soberania de Deus. Há os dons, vamos dizer assim, que são bastante comuns, e dons que são mais raros ou específicos para alguns momentos especiais. Mas a questão é, Deus tem um dom para nós, para a nossa vida. E diante disso nós somos chamados a realmente nos colocar nas mãos de Deus. Alguém já disse que muitos querem os dons em detrimento dos frutos.
Alguns preferem ter dons, porque o dom, quando ele é exercido, ele é demonstrado, as pessoas veem, nos veem exercitando os nossos dons. Mas não é bem isso. A palavra de Deus nos mostra que tanto é importante, necessário, essencial ter os dons, como também o fruto do Espírito. E, como critério de avaliação da vida espiritual de alguém, o fruto do Espírito é muito mais eficaz. Então, é claro que nós vamos buscar tanto o fruto do Espírito como os dons espirituais. Mas que todos possamos nos colocar à disposição de Deus. Que todos possamos entender que os dons são bênçãos de Deus. É a graça de Deus, é o poder de Deus manifestado em nós, nos dando capacidade para fazer algo para Deus, para a obra do Senhor. E nós precisamos, como filhos de Deus, gratos, nos dispor, nos entregar para fazer aquilo que Deus nos deu a condição de fazermos. Então, queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Ele nos capacite a viver uma vida para a sua glória, que Ele nos ajude a estarmos vivendo de fato como servos de Deus e possamos ser úteis, possamos ser dedicados, consagrados, dispostos, e que ao fazermos assim possamos também ser realizados, possamos ter a alegria, possamos ter a satisfação em servir na obra de Deus, na casa de Deus. Deus hoje tem chamado pessoas, Deus tem mostrado que há algo a fazer. O mundo carece da igreja, o mundo vive um momento de crise, a pandemia está aí à nossa volta. E nós somos enviados ao mundo para fazer a vontade do Senhor. Que nós possamos, nesse período, irmãos, orar, clamar, buscar a Deus, para que Ele nos ajude, para que Ele nos dê a condição de estarmos exercendo a nossa prática ministerial para a sua glória. E que possamos, assim, perceber o mover de Deus em nossa vida, o mover de Deus na igreja, que possamos ver o como é maravilhoso servir. Aquele que está no ministério, aquele que tem participado com a sua vida, sabe o que eu estou dizendo. É maravilhoso, é um privilégio podermos ministrar na vida de alguém, podermos abençoar o povo de Deus, contribuir com a causa de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe muito, te ajude a se dispor a continuar fazendo a vontade do Senhor. Você que já é um servo de Deus, você que tem sido dedicado, consagrado com a sua vida, que você continue cada dia mais. E se você porventura, você meu irmão, que porventura não esteja exercitando a sua vida, o seu ministério, os seus dons na obra de Deus, coloque diante de Deus a sua vida, se disponha e seja usado por Deus. Eu sei que há muitas pessoas nos dias de hoje que estão fora das igrejas. Pessoas que estão afastadas da comunhão. Para você, meu querido, eu te digo, não há outro meio. Você tem que voltar para a igreja. Descubra ou aquela igreja na qual você se converteu, ou uma outra igreja, mas se envolva no corpo de Cristo. Porque é naquele contexto que você vai exercitar de maneira mais plena os seus dons. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe nesse dia. Nós vamos orar, encerrando então o nosso estudo nessa manhã. Deus amado, eu te louvo por esse momento, por esse estudo que nós podemos ter. Te louvo porque nós podemos ver que Tu estás agindo na Tua igreja. É a Tua obra, Senhor, é o Teu poder que se manifesta nos concedendo os dons para fazermos a obra do Senhor. E vemos a quantidade de dons, vemos a tantas oportunidades, há tantas áreas que o Senhor concede dons para a igreja, para nós estarmos ministrando. E eu quero te pedir, ó Deus amado, ajude-nos a vivermos a Tua vontade. Ajude-nos, ó Deus amado, a estarmos nos dispondo a servir. Cada um com o seu dom, ou com os seus dons, que possamos participar, que possamos viver uma vida de ação, de serviço, de dedicação,
e possamos, ó Deus amado, como tua igreja, fazer parte do teu reino, fazer parte da tua obra, alcançar vidas para o Senhor. Abençoe todos nós, ó Deus amado. Capacite cada um de nós, que possamos buscar conhecer cada vez mais, ler a tua palavra, que possamos ver exemplos de pessoas que serviram. Vemos na história da igreja tantas pessoas, todos os teus servos ao longo da Bíblia foram homens e mulheres que dedicaram suas vidas usando os dons que eles tinham para a tua glória. E que nós também possamos ser assim. Abençoe todos aqueles que já estão envolvidos na obra do Senhor. Continue fortalecendo, continue motivando, capacitando, ensinando cada dia mais. E aqueles que porventura estejam afastados ou não estão tão envolvidos na obra do Senhor, que o Senhor também venha renovar as forças, despertar, avivar a tua obra no coração de cada um e de fato usar os teus filhos para a tua glória. Que possamos ver essa beleza na tua igreja, a unidade na diversidade. A tua presença, Senhor Deus, agindo, movendo-nos, e que nós sejamos obedientes, dispostos a te servir cada dia mais. Muito obrigado, Deus amado, pela vida de cada um que está participando conosco, cada um aqui da igreja de Rolândia, cada visitante, cada irmão de fora que participa conosco. Que o Senhor derrame a tua bênção e a tua graça sobre a vida de cada um. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meu querido, Deus abençoe a sua vida, um bom dia, e estamos juntos aí na próxima semana, se Deus quiser, no próximo domingo, no mesmo horário, estaremos tendo outro estudo da Palavra de Deus. Um abraço a todos.